E aí, Fábio, boa noite. Boa noite, tá me escutando bem? Tranquilo, 100% aqui. Ah, que bom então. Rapaz, eu tinha esquecido, ó, mas tá bem que você mandou mensagem. Não, beleza, cara, beleza. Tá, eu vou ver se a gente vai aparecer. Estamos aparecendo ao vivo lá no Facebook, vamos ver. Deixa eu ver. O meu também aparece? Aparece. Deixa eu só ver se eu consigo só um pouquinho aqui. Dá uma olhada no Facebook, ver se eu tô aparecendo online. Ah, tá. Porque ele tá marcado em chat, tem chat privado, perfeito, conectou aqui. Vamos lá. O ao vivo tem essas coisas, né? As questões técnicas a gente vai ajustando no ao vivo, né? No ao vivo, verdade. É isso aí, o ao vivo tem suas particularidades, né? Isso aí. Pera aí, vamos ver aqui só um pouquinho. Vamos colocar, se eu consigo colocar em público aqui. Show, cara. Deixa eu ver aqui só um pouquinho que eu tô tentando configurar aqui, vamos ver. Senão eu saio fora aqui e eu crio de novo ela aqui. Pera aí. Só um pouquinho que eu vou editar aqui, tá? Ah, Aqui. E aí, tá, assim, ó, eu coloquei, eu tenho um grupo aqui, tá, que se chama RHSG, área de gente, tá? Eu criei um grupo para trabalhar com pessoal da área de RH, gestores, né, e demais profissionais da área de administração, tá? Então, vou ver se eu que consigo show. colocar, tá? Então, a gente está ao vivo nessa página, tá? E eu vou ver se a gente consegue compartilhar ela aqui. E aí, Fábio, boa noite. Boa noite, Rodrigo. Fazer aí uma live falando um pouco do Índice de Governança Municipal. É uma ferramenta criada pelo sistema CFA-CRAs no ano de 2016, no final do ano de 2016, e que de lá para cá vem realizando diversos aprimoramentos com o intuito de dar uma maior facilidade à sociedade de modo geral e aos gestores, e principalmente aos profissionais da administração, para que consiga, com isso, melhorar a gestão pública brasileira, trabalhar com efetivos resultados de índices, indicadores, variáveis, de forma isenta, sem partidarismo ou mesmo cores de azul, preto, verde, lilás, independentemente. Esse índice de governança municipal, ele foi pensado e subdividido em três dimensões. Ele trata as finanças, ele trata da gestão e ele trata do desempenho na camada dos municípios brasileiros. Então, foi aí uma avaliação dos 5.570 municípios brasileiros. Pois um dos intuitos aí de conversar contigo aí é para te nos apresentar aí a ferramenta, né? Porque para os administradores ele faz parte da nossa linguagem, né? Mas acredito que para muitos seja uma ferramenta nova, né? Ou se não ainda subutilizado. Então eu quero que você puder trazer para nós aí, tipo,
o Rio Grande do Sul, por exemplo, hoje teria como passar uma informação para nós se tem municípios que utilizam a ferramenta. Eu vi que tinha, não sei se foi este ano que teve um evento na FAMURGS, não sei se tu esteve, parece que tu esteve presente, não sei se tu consegue confirmar para mim. Isso. Eu fui um dos palestrantes. Assim que assumi a diretoria da Câmara de Gestão Pública do Conselho Federal de Administração, juntamente com a equipe, eu criei um workshop de gestão pública. E o que seria esse workshop? Nós, no primeiro dia, formávamos 50 profissionais da administração, então foram abertas inscrições junto aos CRAs para que os profissionais se inscrevessem e, com isso, participassem desse curso, dessa capacitação. Então, essa capacitação, no período da manhã, nós apresentávamos a ferramenta IGM, Índice de Governança Municipal, apresentava sobre as transferências Mais Brasil, a plataforma Mais Brasil, que estava passando por modificações, apresentávamos a agenda da gestão municipal, apresentava o acesso exclusivo aos profissionais da administração, porque os profissionais da administração têm para eles um acesso exclusivo com variáveis, com mapas, com indicadores, com simulador, ou seja, meu município está na posição 20. Eu melhorar tais indicadores, eu vou para qual posição? Então, a gente trabalhou também um simulador dentro do acesso exclusivo. E aí, toda essa formatação era no período da manhã. No período da tarde, nós dividíamos a turma em grupos, e esses grupos escolhiam cada um o município que ele iria diagnosticar, fazendo com isso um plano de uma análise de SWOT, o 5W2H, matriz de prioridade e causa e efeito. Ou seja, ferramentas nossas da administração sendo aplicado com a ferramenta IGM. E com isso a gente traçava as diretrizes para os municípios. E o Rio Grande do Sul foi um dos contemplados. O Rio Grande do Sul, deixo aí um abraço para a nossa presidente Cláudia Abreu. Ela era uma das que encampou o projeto do CFA e levou o CFA ao Rio Grande do Sul. E isso nós formamos 50 profissionais, e no dia seguinte nós fizemos uma sensibilização às autoridades públicas, aos prefeitos, vereadores, deputados, senadores, governadores. Isso no Brasil inteiro. Nós formamos no ano de 2019 465 profissionais, formamos ainda, sensibilizamos 1.815 autoridades públicas, como eu disse, entre governadores a vereadores, prefeitos e etc., mostrando a ferramenta do IGM e a importância que ela tem para gerar o desenvolvimento, gerar um planejamento estratégico de município. Então, hoje, o Rio Grande do Sul teve aí 50 profissionais formados, aptos, e fizemos essa parceria com a FAMURGS, com a Federação dos Municípios do Rio Grande do Sul. Fizemos uma parceria, eu fui um dos que fiz a palestra magna de apresentação para eles, e foi fantástico, foi sensacional, houve uma grande adesão. Nós tivemos participando deste evento 103 autoridades dos municípios, aí, salvo engano, são 403, né? São tantos municípios, são o Estado é tão grande, o Estado da Federação Brasileira é tão grande, a nossa federação, mas o Rio Grande do Sul, salvo engano, tem 400 e poucos municípios, né? Ou 370 e poucos. Você sabe, Rodrigo, de qual? Isso aí só nós temos para as fontes do IBGE. Não tem essa informação. Não, mas assim, no dia que eu fiz a palestra aí, eu estava com esses dados na ponta da língua. A questão é que a gente vai tomando. Vamos continuar com os dados aí. E aí, isso aprimorou muito. Hoje, nós, dentro da plataforma, é possível a sociedade acessar por meio do igm.cfa.org.br. Quando essas pessoas acessam essa plataforma, lá é possível
observar a posição do seu município, olhar os indicadores que o seu município tem. A versão 2019, ano base 2018, porque sempre a gente pega no mês de janeiro, a gente consolida todos os dados do ano anterior. Então, a gente trabalha mais de 4 milhões de dados, de base de dados oficiais do Brasil, IBGE, PNUD, Munic, Secretaria do Tesouro Nacional, INPE, Índice Firjan, ou seja, dados oficiais do Brasil e muitos outros. São muitos dados coletados. O ano passado, nós tínhamos 3 dimensões, finanças, gestão e desempenho, 13 indicadores e 29 e 24 variáveis. Nesse ano de 2020, a gente fez algumas reformulações no IGM, acrescentamos novas variáveis e aí passamos a ter 3 dimensões, 12 indicadores e 30 variáveis. Então, são análises muito mais aprofundadas, que permeia por vulnerabilidade social, que permeia por segurança. Voltamos? Caiu aqui, Fábio. Oi, voltamos. Estamos voltando. Voltamos. Não estou te enxergando aqui. Então, eu também estou te enxergando. Então, como eu estava dizendo, então são variáveis e indicadores que mede, que faz essa análise dos municípios brasileiros. Permeia por vulnerabilidade, permeia por saneamento básico, permeia por educação, saúde, quanto que os municípios estão investindo nas áreas. E aí o que é bacana, esse indicador, além de ele trazer valores e notas que vão de 0 a 10, nós criamos dentro deles uma meta a ser alcançada. Fábio, como assim criar uma meta? Primeiro que houve uma clusterização, uma subdivisão de grupos. Nós agregamos os iguais com os iguais e os diferentes com os diferentes. E com isso gerou-se 8 clusters, que esses clusters são subdivididos por PIB per capita e por população. Essa população ela vai de 0 a 20 mil habitantes, que representa hoje no Brasil 70% da nossa sociedade. Nossos municípios brasileiros aí têm um contingente de 70%, os nossos municípios vão até 20 mil habitantes. Aí nós temos de 20 mil a 50 mil, de 50 mil a 100 mil e acima de 100 mil habitantes. Então essa é a subdivisão de clusterização. E vem aí o PIB per capita do município, ou seja, eu pego toda a riqueza do município e divido pela sua população. Ela vai chegar a um valor. Esse valor, nós criamos uma meta de até e acima de, ou seja, para a gente também tentar mudar, não colocamos esse quesito, mas acaba se mostrando um pouco dos municípios serem pobres na divisão de suas riquezas, se dividir sua riqueza, ou aqueles municípios que, teoricamente, são mais ricos, né, têm maior poder aquisitivo, maior concentração de renda, e aí isso para uma tomada de decisão também é muito importante ao gestor público, ao empresário, na hora que ele vai fazer investimentos em determinado município. Então, por isso a importância do profissional da administração conhecer essa ferramenta. Essa ferramenta ela trabalha com dados, com índices, com indicadores, com números reais de possibilidades de gestão para a sociedade brasileira. Tu consegue colocar nos comentários para nós aí o link de acesso
ao IgM, por favor? Assim, o acesso de IgM é IgM IgM, não estou te ouvindo. Tá? Ah, perfeito, Então, agora sim. Copiei aqui. agora chegou. Show. Dentro do IgM, quando você acessa a plataforma, o site do IgM, lá em cima tem um quesito chamado acesso exclusivo, ou em cima ou no final da página. Esse acesso exclusivo ele foi criado para os profissionais da administração devidamente habilitados junto aos conselhos regionais. E é dentro desse acesso exclusivo que ele tem maior ferramentas. Lá ele consegue criar mapas, tem as notas, as variações, e ele cria com isso mapas. Ele consegue criar, usar o simulador, nós também colocamos lá dentro o simulador. Digamos, hoje na posição do grupo 1, nós temos 790 e poucos municípios no índice 2020. 2019, nós estávamos com 1.400. Dentro dessa variação, é possível ele pegar lá o município dele. Meu município está na posição 800. Para eu subir a nível Brasil para a posição 100, eu posso ir alterando valores dentro do simulador, ou seja, melhorei o índice de receita, melhorei a minha escolaridade, melhorei o investimento em saúde, melhorei a vulnerabilidade do meu município, melhorei. Então, conforme ele vai mudando os indicadores, ele vai reclassificando-se dentro do IgM, dentro da nota do IgM. Fábio, então, peraí, eu reclassifiquei, eu fiz o simulador. Não, simulador é uma forma de você fazer uma simulação do seu município, onde eu estou e onde eu posso chegar. Mas quais políticas eu irei implantar para que realmente, efetivamente, eu alcance aqueles valores, aquela posição. Porque a posição sua ela é fixa, do indicador, no índice, a sua posição já está fixada. Você só vai mudar ela se você melhorar os seus dados para o ano seguinte. Todo ano, como eu havia dito, a gente fecha em 31 de dezembro. No início de janeiro, a gente faz todas as coletas de dados. Então, o índice é lançado em 2020, com ano base 2019. O IgM hoje, que está público, que está aberto, é o índice IgM 2019, ano base 2018, e assim sucessivamente, aberto aí para a sociedade, para simular, para trocarem, para mostrarem observarem os seus valores. Lembrando aqui, há pouco eu falei da questão da meta. Digamos, uma coisa que nós criamos é que antes o gestor público ele tinha muita desculpa. O fulano faz porque ele é rico. O Beltrano faz porque ele ganha isso. O cicrano aquilo. Ou seja, nós temos muitos gestores públicos no Brasil se circunferenciando de desculpas para não fazer entregas efetivas para a sociedade. E o IgM ele vem quebrar isso, porque ele coloca os iguais juntos e os diferentes com os diferentes. E aí, digamos que eu tenho aqui 1.000 municípios, são iguais em população, são iguais em renda, são iguais nas suas variações. Tem o mesmo potencial, digamos assim. Então, digamos que eu tenho 1.000 municípios, eu tiro 10% disso, 10% de 1.000 daria 100. Eu pego o pior, melhor dos 100 e esse passa a ser uma referência de meta para os 90%. Peraí, 10% de um grupo igual a você, com a mesma população, com a mesma renda, está conseguindo fazer entregas, como é que você
com o mesmo potencial, não começa a crescer e alavancar o seu município para fazer entregas efetivas para a sociedade, para os munícipes. Então, chega de desculpa, a gente tem que começar, Rodrigo, a implantar no Brasil gestão. O nosso país, ele carece de gestão. Eu não sei se tu concordas comigo, né? Você está trazendo uma ferramenta de dados. Quando a gente, agora nós estamos passando por essa crise do Covid, o que a gente mais se vê analisar hoje é dados, né, Fábio? Isso mesmo. Então, quando até então não tinha similaridade com dados, nunca esteve à sua frente a importância dos dados para a tomada de decisão. A gente, como administradores, nós já tínhamos, né, conhecimento dessa ferramenta, mas não com a clareza ao qual você está nos trazendo aqui, né? Existe o GESAI também, que a gente comentou aquele dia, mas assim, fazer gestão pública com base em dados, ele traz um retorno à sociedade, que eu acho que é o principal objetivo de todo gestor público hoje, é trazer uma entrega para a sociedade, né? Então, eu acho que a ferramenta aí, a qual você está nos trazendo, ela tem essa finalidade, ela cumpre essa finalidade, e eu não sei se nós, acredito que seja uma coisa cultural, né? Acho que, como você disseste, não podemos pecar por desconhecimento, né? Eu acho que esse tipo de desculpa hoje nós não podemos aceitar, né? Desconheço os dados do meu município. Você está trazendo para nós aqui que é possível ter esses dados. Não sei se está correta a minha colocação. Com certeza. O nosso presidente, ele vem fazendo um trabalho grandioso, algo também que eu defendo desde que assumi a diretoria da Câmara de Gestão Pública. Nós somos um país muito rico, Rodrigo. Há 520 anos, fizemos agora, nós somos roubados, furtados, dilapidados e a gente estava dizendo, a gente ainda não quebrou, Rodrigo. Por quê? Porque são muitas riquezas. Se a gente observar a história, ela começou com o sucateamento ali do pau-brasil, depois veio as especiarias, depois começaram a surrupiar os nossos minérios, ouro, diamante, brilhantes e tantas outras coisas. Décadas e mais décadas, centenas de anos. Por exemplo, o estado do Acre foi um estado que brigou para ser brasileiro. Nós fomos anexados ao Brasil por um grande general aí do Rio Grande do Sul que veio para as terras acreanas, chamado Plácido de Castro, guerreou no Acre, lutando pelas terras acreanas, porque aqui era a terra do ouro branco. O que era o ouro branco? Era o látex, a borracha brasileira. Nós éramos o segundo maior produtor mundial de borracha. A borracha que saía do Acre abastecia mundialmente as nações. E fomos roubados. Fomos roubados pela Malásia, que veio, tirou a nossa borracha e tornou-se a maior produtora mundial de borracha. Então, são muitas riquezas nossas que estão sendo constantemente roubadas, surrupiadas, e a nação brasileira fica a mercê. A gente tem que começar a criar um plano de nação. Agora há pouco eu fiz um texto o quão é difícil criarmos um plano de nação porque não temos gestores públicos comprometidos com a sociedade brasileira. Então, se a gente não tem esses gestores públicos comprometidos com a sociedade brasileira, vamos fazer não de cima para baixo, mas de baixo para cima. Esse ano de 2020, teoricamente, seria o ano das eleições. Eu, por exemplo, já defendo, fiz até um artigo, quem quiser me acompanhar nas minhas redes sociais, ADM, Fábio Mendes Macedo, no Facebook, no Instagram é @CFA, ou Fábio Mendes Macedo, no Instagram, no Twitter
é @fmm7. Então, são aí algumas, eu venho publicando, e agora há pouco eu fiz uma publicação de um artigo chamado Crise ou Oportunidade. Perfeito. Nós estamos diante de uma grande crise, que é o coronavírus, a pandemia do coronavírus. Essa pandemia nos faz refletir que nós temos um fundão partidário de 2 bilhões de reais. O que significa 2 bilhões, para quem às vezes é leigo? É tu pegar aqueles teus R$2 e colocar nele 9 zeros. E aí o custo de uma eleição no país custa 6 bilhões de reais por meio dos tribunais. Tribunais de Justiça, TSE, TRS. Então é um custo de 6 bilhões. Se a gente somar 6 com 2, dá 8. 8 bilhões que poderiam estar sendo investidos em saúde, educação, saneamento básico. Foi feito um levantamento da ONU que o Brasil, do Brasil também, eu acredito que até o GESAI também faz esse apontamento, eu nunca aprofundei muito o GESAI. Tem alguns indicadores, alguns dados, algumas informações. Mas para a gente sanear o Brasil inteiro com água e esgoto, nós gastaríamos 520 bilhões de reais, ou era milhões, acho que foi milhões. E o Brasil deu 630 milhões para empresários, naquela época do JBS e tantos outros. Por que não pegar? Em vez de ter dado 600 e poucos milhões para os empresários, ter pego os 520 bilhões e transformado em saneamento de água e esgoto para a população brasileira. Nós geraríamos emprego, nós geraríamos renda, nós geraríamos arrecadação de impostos, faríamos a nossa economia movimentar. Então é a forma de como fazer, como canalizar, como gerar desenvolvimento. E já está comprovado, a cada R$1 investido em saneamento básico, você economiza 4 na saúde, você economiza R$4 dentro do Sistema Único de Saúde. Então, são pontos que a gente precisa começar a discutir o Brasil que queremos amanhã, porque senão a gente vai continuar vivendo o atraso, o retardo, mais 520 anos para poder ganhar maturidade. Qual é o Brasil que eu vou deixar para os meus filhos e para os meus netos? Talvez eu seja apenas um sonhador, um utópico, lutador da gestão pública eficiente e eficaz, mas eu acho que a gente não pode desistir, Rodrigo. A gente tem que bater, questionar. Agora há pouco eu estava fazendo um artigo questionando os candidatos a prefeito do estado do Acre. O Acre precisa evoluir em governança municipal. E aí eu trago dados. Eu tenho um município no Acre que tem nota um pouco acima de 1, menos que 2. No índice geral o índice geral dos municípios, dentro do indicador IGM. Então, assim, é você não fazer a crítica pela crítica, é fazer a crítica apontando os dados e dizendo, vamos construir soluções, vamos construir pontes para gerar o desenvolvimento no Estado, para gerar o desenvolvimento do país, para criarmos uma grande corrente. Vamos fazer um plano dos municípios, como eu havia dito. Para mim, deveria se unificar as eleições para 2022. Eu acho que as eleições agora tinham que ser suspensas, daí mais 2 anos para cada prefeito, esse não poderia mais se candidatar, e aí nós teríamos uma eleição unificada para presidente, governador, prefeito, deputados estaduais, deputados federais, senadores, vereadores, e aí estaria todo mundo junto, entraria junto. Eu estava dizendo que de cara a sociedade já vai ganhar no mínimo 1 ano de produção. Por quê? Atualmente, como é que funciona o sistema brasileiro eleitoral e de composição para a gestão pública? O candidato ganha, digamos, prefeito, governador ganhou, o prefeito ganhou.
Aí o primeiro ano ele vai aprender a fazer gestão, porque ele não sabe. Está entrando dentro da gestão pública sem conhecer, sem saber. Aí o segundo ano ele vai apoiar o governador dele. Ou seja, já não vai trabalhar o segundo ano. Primeiro ele já não trabalhou porque ele está aprendendo. Tem a desculpa do estou aprendendo. O segundo ano, não. Agora eu tenho que eleger o meu governador, o meu presidente, o meu deputado federal, o meu senador, o meu isso, o meu aquilo. Aí no terceiro ano, não. Agora vamos trabalhar, vamos dar tudo de si. Aí é quando efetivamente a sociedade tem um ano de trabalho do gestor municipal. E aí o quarto ano ele vai trabalhar para se reeleger ou para deixar o seu sucessor. Se a gente unificar as eleições, se a gente unifica essas eleições, no primeiro ano entrou todo mundo junto, todo mundo vai aprender junto. No segundo ano ele vai ter que trabalhar. No terceiro ano ele vai ter que trabalhar. Para que no quarto ano ele busque ou uma reeleição ou fazer o seu sucessor. Então eu acredito que essa unificação eleitoral, de cara, a sociedade brasileira ia ter um ganho tremendo de pelo menos mais 1 ano e meio de gestão pública eficiente. Toda essa que tu trouxeste aí vamos dizer, seria, acho que uma ruptura cultural, né, Fábio? Com certeza. Eu acho que não dá mais para a gente continuar fazendo o mesmo da mesma forma. Se a gente chegou até aqui fazendo só isso, a gente tem que começar a fazer rupturas para se criar novas demandas, para se criar novas formas de pensar. A sociedade tem que parar de vender o voto, Rodrigo. Eu, às vezes, fico impressionado de andar em comunidades carentes e etc., de tentar questionar com a sociedade, e aí a pessoa pega e diz, mas eu pego mesmo os R$50 que vão me dar, porque se eu não pegar, ele vai roubar do mesmo jeito. Olha o pensamento cultural que, às vezes, as pessoas se formaram. Vende seu voto por uma caixa d'água, por uma telha, por um dente, por um isso, por um aquilo, e aí esquece que realmente esse deputado, esse vereador vai para lá para querer roubar, ou esse prefeito, ou essa autoridade, esse agente público que nós estamos elegendo para nos defender e que não estão nos defendendo. Vou trazer, eu fiz na verdade, eu sou formado em administração, eu sou administrador, mas também fiz pós-graduação em gestão pública. E uma das principais mudanças, né, durante o curso, que foi bastante debatido, foi a estrutura de gestão pública em rede, né? Tanto é que o Sistema Único de Saúde é um sistema em rede, né? Tem o sistema de assistência social também que é em rede, né? Então, não sei se tu concorda comigo, como você falou a questão de unificar o processo eleitoral, também baseada talvez numa estrutura em rede. Não sei se a minha linha de raciocínio está seguindo a tua. Eu vejo que os órgãos eles precisam começar a falar a mesma língua. Quando a gente unifica em redes, o Augusto Nardes, ministro do Tribunal de Contas da União, em 2010 ou foi 2012, não me recordo agora, mas ou foi 10 ou foi 12, ele criou um plano de governança pública com o intuito de fazer essas unificações de rede, fazer esse melhoramento da gestão pública. Ele vem a cada ano aprimorando e conseguiu entender que isso não dá para ser um plano pessoal. Hoje já é uma bandeira defendida pelo Tribunal de Contas da União, já vem se criando grupos de discussões a nível de governo federal, para fazer as inteligências se juntarem. Quando a gente fala de juntar inteligências e potencialidades, agora mesmo, depois que assumi a diretoria da Câmara de Gestão Pública, nós fizemos diversas parcerias junto ao governo federal. Fizemos parcerias com a Secretaria de Transferências Públicas da União, a Secretaria, na pessoa da Débora Rocha, que findou, fechamos uma parceria com o Ministério da Economia, até para troca de
de informações do IGM, para você ver o quão importante o IGM está sendo. Depois, a Débora Rocha, ela foi fazer parte do governo como secretária executiva de articulação federativa. Ou seja, ela lida diretamente com os 5.570 municípios brasileiros. E aí nos convidou para uma reunião onde estavam diversas autoridades, CFA, Ministério da Saúde, Ministério da Economia, Ministério da Educação, Tribunal de Contas da União, TSE, Tribunal Superior Eleitoral, Conselho Nacional do Ministério Público e tantos outros órgãos de fundamental importância discutindo. E eu fiquei muito feliz que o primeiro slide que ela abriu para mostrar os municípios brasileiros foi efetivamente o IGM. Ela pegou dados do IGM, a consolidação dos municípios brasileiros, foi meio que a tela espelho para mostrar a realidade de alguns municípios. Então, isso nos deixa alegre de algumas contribuições que o sistema CFA-CRAs, por meio da presidência do nosso querido presidente Mauro Cross, que deu total autonomia de trabalho aos seus diretores, que estamos com isso fazendo grandes desenvolvimentos e entregas, tanto para a sociedade brasileira, como para os profissionais da administração. Nós lançamos a agenda da gestão municipal. O que é essa agenda, Rodrigo? Quando você fala de rede, nós criamos uma agenda que ela é como se fosse um guia de bordo aos prefeitos. É como nós criamos ferramentas básicas que os prefeitos precisam cumprir. Primeiro, a gente criou uma nomenclatura, um glossário. Isso pode ser baixado, feito download gratuitamente no site do CFA, tá, gente? Quem tiver interesse pode baixar na rede do CFA. E aí, o que é um PPA, um plano plurianual? O que é uma LOA, LDO? O que é uma lei de diretrizes orçamentárias? O que é uma LOA? Qual o prazo que eu tenho para encaminhar para as câmaras de vereadores? Qual a obrigação? As nomenclaturas que são usadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, MTE, TCE, Tribunal de Contas do Estado. Criamos uma parte de convênios. O que é os convênios? Como são vinculados esses convênios? Fizemos vários pontos, vários tópicos de obrigações básicas e fechamos essa agenda da gestão municipal fazendo os 12 meses do ano, os 30 dias do mês, o que o prefeito tem que cumprir até o dia 6. Até o dia 6 eu tenho que fazer GFIP, recolher GPS, informar o CAGED, fazer... Então a gente criou todas as obrigações que o prefeito precisa cumprir nos 30 dias de gestão dele. Ou seja, não tem mais aquela desculpa de dizer, eu não sei fazer isso. Não, tu não sabe, mas está aqui o guia, está aqui a agenda da gestão municipal, que o Conselho Federal de Administração está te dando, te ofertando, faz com que você faça uma gestão pública municipal eficiente, básica, de algo mínimo e básico para a entrega efetiva à tua sociedade, ao teu município. A gente consegue hoje visualizar a ferramenta e a aplicabilidade dela em âmbito de todos os municípios brasileiros, né? Porque acho que como qualquer tecnologia, como qualquer ferramenta, tem um tabu que muitas vezes são criados, né? Eu digo por nós, né? Seres humanos, né? Isso não é para mim, né? Tipo, isso não se encaixa dentro do meu perfil de gestão. Muito pelo contrário, né, Fábio? Eu acho que essa ferramenta se adequa a todos os municípios brasileiros, né? Com certeza. E esse trabalho foi feito dessa agenda, e ele é uma obrigação constitucional. A Constituição estabelece algumas obrigações, os municípios também vêm com algumas leis, e com isso foi um trabalho formidável do administrador Marcos Frederic. O Marcos Frederic, ele trabalhou por 13 anos na Associação dos Municípios do Acre,
lidando diretamente com os prefeitos, então ele sabia quais eram as reais necessidades que os prefeitos do estado do Acre tinham, e também é hoje um cenário de 70% dos municípios brasileiros, que são pequenos, de pequenos e médio porte, não grandes, nem grandes metrópoles, nem megalópolis, mas pequenos e médios representam hoje no Brasil 70%. E aí ele conseguiu consolidar as reais necessidades que os prefeitos tinham. Ah, prefeito, vem cá, o que o senhor precisa? Ah, não, mas eu não sei o que eu preciso entregar, qual a minha obrigação de prestar conta, junto ao Tribunal de Contas, junto a isso, junto àquilo. Então, ele começou a construir essa agenda da gestão municipal, e quando veio até mim, conversando comigo, eu disse: Marcos, cara, que trabalho fantástico esse que tu fez. Eu vou aprimorar, vou trabalhar na aprimoração dessa agenda da gestão municipal. Trabalhei, fiz várias inserções. Posteriormente, eu encaminhei para a equipe da CGP, que nós temos uma equipe na Câmara de Gestão Pública do CFA de excelência. Nós somos uma equipe pequena, formada de 3 conselheiros federais, que eu estou na diretoria. A vice-diretoria é a Ivani, de Goiás, e a Norma, do Mato Grosso. E aí nós somos 3 conselheiros federais e 4 colaboradores, 4 servidores. O coordenador da Câmara, que é o Rodrigo, o Cássio, que é um administrador técnico, o Marcelo e a Thaís. Então nós somos uma equipe teoricamente pequena, de 4 pessoas efetivamente trabalhando dentro da CGP para dar conta desse Brasil inteiro. E a gente trabalhou muito, a gente avançou muito. Depois disso, tive o total apoio pelo presidente para que encaminhássemos isso para a nossa CDI. Então, assim, o custo efetivo que o CFA teve foi mais de diagramação, pensamento da equipe, posteriormente diagramação e uma entrega efetiva para a sociedade. Creio eu que eu acho que uma das coisas que nos fez chamar junto à CEF, da CEAF, Secretaria Executiva de Articulação Federativa, foi essa agenda, foi a parceria, foi estar próximo mesmo dessa busca, dessa entrega efetiva. Nós, enquanto sistema CFA, CRAs, queremos que o Brasil desenvolva. Não dá, Rodrigo, para nós sermos a 8ª economia mundial, termos essa riqueza e continuarmos sendo a 80ª posição em IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Então, a nossa população sofre, apesar de sermos um país rico. Vamos dizer assim, falando desta mesma dor aí que tu sentes aí, né? Então, só para o pessoal, eu estou ao vivo aqui com o administrador Fábio Mendes, né? Estamos falando lá do Acre, né? Na ponta do Brasil, né? Não sei se tu geograficamente concorda comigo, né, Fábio? E trouxe também para a gente aí uma satisfação enorme, né? Que o Estado lá teve a participação de um gabrielense, né? Foi Plácido de Castro. Então, e o Fábio hoje ele é membro da diretoria de gestão pública do Conselho Federal de Administração e está nos apresentando aqui o Índice de Governança Municipal. É uma ferramenta, né, que ela traz indicadores, né, de gestão pública, tipo assim, há um mapeamento com base em dados dos municípios brasileiros. Então, qualquer município hoje no país pode usufruir dessa ferramenta. Não sei se hoje, por exemplo, havendo interesse do gestor público municipal, qual é o caminho hoje para ter acesso à ferramenta, Fábio? Ano passado, que passaram por capacitação, tiveram 50 profissionais da administração formados e que estão aptos a desenvolver diagnósticos, ajudarem gestores na condução dos seus municípios.
Isso geralmente está sendo firmado termos de cooperação técnica por meio dos conselhos regionais de administração. Hoje, o Conselho Regional de Administração ele está presente nos 26 estados da Federação Brasileira e no Distrito Federal. Então, a casa é nossa, a casa está de portas abertas aos gestores públicos, aos profissionais da administração. Lá é a minha casa, é a sua casa, lá é o nosso espaço, na luta pela administração pública eficiente. Eu não sei se tu teria mais alguma colocação, porque aqui no Rio Grande do Sul são 23 horas e 12 minutos, né? Acho que aí no Acre são 21h15, 21h13, não sei, acho que é isso, né, Fábio? Isso, 21h13 aqui. A gente até brincou, né, Rodrigo? Que horas vamos fazer essa live? Aí o Rodrigo... À tarde ou à noite, né? Vamos fazer mais à noite. Eu digo, Rodrigo, geralmente assim umas 5, 6 da tarde aqui está congestionado, mas umas 7 horas já deve aliviar. Eu disse, não, tá, 7, 8 horas, vamos marcar as 8, porque 8 aí para ti é 22 aqui para mim, tá bom. Mas assim, dizer que você, profissional da administração, eu costumo dizer que a valorização profissional, o reconhecimento profissional, ele dá-se por si e não pelos outros. Eu, enquanto presidente, também fui presidente do Conselho Regional de Administração do Acre dos anos de 2015 e 2018. Uma das grandes bandeiras que eu lutei diariamente, Rodrigo, foi criar a consciência junto aos profissionais da administração que valorização, reconhecimento e fortalecimento da nossa profissão são os pilares básicos para o desenvolvimento do nosso país. A gente nunca vai conseguir ser desenvolvido sem a administração, sem gestão. Já diz o nosso grande pensador da administração, Peter Drucker, não existem países subdesenvolvidos, existem países subadministrados. Então, você, profissional da administração, valorize-se, reconheça-se e procure o seu conselho regional com o intuito de dar fortalecimento à sua profissão. Eu costumo dizer que quem forma a profissão são os seus profissionais. E com isso, a Casa da Administração está de portas abertas, assim como todo o sistema CFA, CRAs, nós, dentro do Federal, na Câmara de Gestão Pública, as demais câmaras da CDI, nos acompanhe nas redes sociais. O CFA tem Instagram, tem Twitter, tem LinkedIn, tem Facebook, tem o YouTube. Nós produzimos mais de 7.000 horas de conteúdos pelo YouTube nos últimos tempos, nos últimos um ano, nos últimos 12 meses, tivemos mais de 7.000 horas de produção de conteúdos. Então é isso. Profissional da administração, procure-nos. Esteja próximo da sua casa profissional. Não adianta a gente dizer que a nossa profissão não é valorizada, não é reconhecida. Essa valorização e esse reconhecimento dá-se-á por você que forma a sua profissão. Fábio, então, vamos encerrando, né? Então, essa live aí. Dizer que o mesmo sentimento hoje que você tem como administrador, da gente poder dar uma contribuição para o nosso país, né? E a gente começar, acho que, vamos dizer, das unidades hoje, dentro do local, município, hoje a gente, vamos dizer assim, passamos a ter a obrigação, né, de darmos essa contribuição, né, Fábio? E eu acho que hoje nós somos dotados de ferramentas que talvez, alguns anos atrás, não seria possível, né? Só para você ter, para o pessoal que está nos ouvindo aí, ter uma ideia, nós estamos falando de uma área, de uma região, em dimensão, em distância,
do país, né, de um lado a outro do país. Então, graças à tecnologia. Então, hoje, você tomar decisões que não sejam embasadas em dados, você esteja visualizando porque você não tem a ferramenta, acho que não podemos aceitar como, vamos dizer assim, uma justificativa para determinadas decisões que são tomadas, muitas vezes por desconhecimento de dados, vamos falar. Acho que seria essa, acho que, como tu colocaste, né, hoje os munícipes, né, os prefeitos hoje, né, os vereadores aí hoje, não conhecer os dados, né, acho que, não sei se a ferramenta contempla o índice de desenvolvimento humano municipal, não sei se ele contempla esse dado também, Fábio. Para você ter uma ideia, Rodrigo, a gente conseguiu medir até o custo legislativo de cada município. Para você ter ideia, a gente tem lá dentro daquela métrica de meta, municípios que estão gastando R$ 212 por cada habitante do município com o seu vereador, e outros municípios com o mesmo porte, com a mesma estrutura, estão fazendo as entregas para o município a R$ 41. Então, assim, cadê esse dinheiro? É meio que aquele ratinho do Fantástico, né? Cadê o dinheiro que estava aqui? Eu não sei se hoje que a gente vai precisar de uma recuperação hoje, né, em termos de economia, né, mas não que seja algo rápido, né, tipo, né, que haja uma ascendência muito rápida, mas se não for com uma boa base, né. Eu acho que dos viés, uma das variáveis que nós temos hoje que combater é os gastos públicos, né, Fábio? Eu acho que porque toda uma organização privada ela tem que combater hoje despesa e receita, né? Aonde que ela está colocando a sua receita, empregando e qual retorno que está tendo, né? Eu acredito que a gestão pública ela deve passar também por esse mesmo viés. Não sei se você concorda comigo. Eu costumo dizer que uma hora a conta chega, Rodrigo. Por irresponsabilidades de gestores em não controlar o orçamento público no Brasil é para inglês ver, porque eles efetivamente não são cumpridos, não são respeitados, os PPAs não são respeitados, as LOAs não são respeitadas, as LOAs não são respeitadas, os vereadores e deputados e senadores às vezes não sabem nem o que é aquilo, não sabem nem o que é uma peça orçamentária e o que efetivamente deveria ser gasto daquilo. Mas para trazer para o popular, é mais ou menos você ganhar R$ 1.000 por mês e gastar 1.500. Para você fechar a conta do mês, alguém está te dando os R$ 500 de diferença. Só que uma hora essa conta vai chegar e vão te cobrar. O Brasil, nos últimos 5 anos, vem acumulando déficits brasileiros, ou seja, a sua arrecadação versus o seu gasto, vem gerando déficits brasileiros no aporte médio de 120 bilhões de reais. Isso, como é que funciona isso? Eu pegar dinheiro emprestado de quem tem dinheiro para dar, do FMI, dos bancos brasileiros. Hoje, o PIB interno brasileiro, 51% dele é para pagar juros da dívida pública. Há 7 anos o Brasil vem acumulando bilhões de déficit. Isso vai colocando numa conta. É a mesma coisa de você ir para um banco, pedir empréstimo, ele está te cobrando juros. Tu comprou lá no teu cartão de crédito, não pagou a fatura, vem o juro sobre juro e assim vai indo. Eu vejo alguns deputados tentando brincar com a festa do Oba-Oba. Agora, aqui no estado do Acre, na Câmara de Vereadores, tentaram aprovar a questão da suspensão dos consignados. Como é que seria essa suspensão dos consignados? Pelo prazo de 90 dias, não cobrar os consignados. Quando eu vi esse projeto de lei, eu disse, uns fanfarrão os deputados desses. Está brincando com a inteligência da população. Por quê? Primeiro que ele não pode interferir numa relação pessoal minha com a instituição financeira. Eu contratei um empréstimo, uma obrigação de pagamento é minha.
Aí ainda colocaram assim no projeto de lei, sem pagamento de juros e multas. Se um processo desse, até por vias judiciais, prosperam, o Brasil perde a sua credibilidade. Ninguém vai mais querer fazer investimento no Brasil por não ter um ordenamento jurídico seguro. Ah, não, a gente deu nosso dinheiro, emprestou, movimentou a economia, e aí, ao bel prazer, eles tiraram da gente. Então, isso já iria ferir o ordenamento jurídico brasileiro, a segurança jurídica das partes. É uma relação minha, pessoal, com a minha instituição financeira, com o banco ao qual eu pedi empréstimo. Se o Estado brasileiro determina que não se paga juros e multas, peraí, o banco vai dizer o quê? Desde a época da família Real, eu acho que um dos primeiros bancos foi o Banco Real no Brasil, e depois veio Caixa Econômica, que é o segundo banco mais antigo do Brasil. O Banco Real já prosperou muito e hoje é Santander, mas ele vem desde colônias portuguesas. Nunca nesse Brasil instituição financeira bancária perdeu. Não seria agora que iria perder. E aí eu tenho deputados, amigos, deputados e vereadores, e rapaz, quando vocês fazem uma proposição dessa, vocês estão brincando com a inteligência da sociedade, né? Vocês estão querendo brincar com a inteligência possível de ser executada. É um projeto de lei inimaginavelmente possível de ser sancionado. Tá, o governador sanciona, o prefeito sanciona, só que vai cair em ilegalidades. É tanto que o prefeito, a prefeita de Rio Branco e o governador do estado sancionou o projeto de lei suspendendo com vetos na questão de juros e multas, porque ele não pode interferir. E aí ele chamou os bancos e diz, negocia com os servidores públicos estaduais para que eles passem 90 dias. Aí os bancos estão chamando todos os servidores públicos, vamos renegociar a dívida, você tem até 6 meses de carência, você paga isso mais à frente, essas parcelas aumentam o jurinho aqui e tal, e com isso já empurrou juros e multas na sociedade. Então, a gente tem que parar os nossos representantes políticos pararem de fazer politicagem. A gente tem que começar a querer ser um país sério. Porque se a gente ficar nessa brincadeira, Rodrigo, a gente, infelizmente, a gente não vai conseguir avançar enquanto nação. A gente não vai conseguir ter uma nação desenvolvida como é a Suécia, como é a Alemanha, como é tantas outras, que são menos ricas que a gente, porque a riqueza, nós temos riquezas aqui. O que a Angela Merkel fez agora? Os chineses chegaram lá para comprar indústrias, parques temáticos e etc. Ela disse negativo. Não há nenhuma negociação nem compra com a Alemanha enquanto não sairmos da pandemia. Ou seja, ela protegeu a nação alemã. Se a Angela Merkel cai hoje, que é a atual presidente da Alemanha, eles estão pouco se lixando, porque eles já definiram um plano de nação para os próximos 50 anos. Assim como os chineses também definiram lá atrás, há 50 anos, assim, o que eles querem para os próximos 50 anos. E com 20 anos desse plano de nação constituído, os Estados Unidos esses dias estavam dando chilique. Ele não está dando chilique à toa, é porque os chineses começaram a bater placa naquilo que eles planejaram, daquilo que eles prosperaram para fazer como um plano de nação. Eu não estou aqui para defender comunista, nazista, fascista. Nós precisamos começar a construir a nação brasileira. O que nós queremos para os próximos 50 anos? O que muita gente tem é planos de governo. Todo candidato que se lança, ele tem que cumprir uma obrigação junto ao TRE e ao TSE. Ele entrega lá, não, vou fazer isso, isso e isso. Aí depois, quando ele ganha, que ele assume, aí ele vai criar o PPA. Às vezes o PPA não falou nada com o plano de governo que ele entregou. Aí ele começa a desmembrar e nada disso fala com nada. Ou seja, são peças documentais para inglês ver. Para dizer que tem, para cumprir as obrigações constitucionais, mas que efetivamente peguem. Eu
eu desafio aí no Rio Grande do Sul, peguem esses planos de governos, analisem o plano que o seu prefeito traçou. Nós estamos entrando numa eleição municipal. Pegue o que o seu atual prefeito colocou no plano de governo dele, que ele entregou no TRE quando ele se lançou candidato, e veja se efetivamente ele executou o que ele disse que ia fazer. Se a gente rodar Brasil afora, não chega a 30%. Eu defendo também, né, Fábio? Acho que a gente tem que partir, acho que tem algumas variáveis importantes, né? A gente falou em Estados Unidos e China, né? Vamos inserir hoje, mas não só estas, né? Agora, esse dia estava lendo sobre o exemplo da Estônia, né? Quando a gente fala hoje nós tivemos que pagar benefícios a algumas pessoas aí que foram contempladas em meio a um lockdown, a um isolamento social, porém as pessoas tendo que ir, né, a um banco público, né, ou outros utilizados como meio de pagamento, expondo as pessoas, né? Por quê? Porque nós hoje não somos um país com cultura digital, né? Esses dias eu estava lendo uma reportagem, né, assistindo até um webinar ali, uma aula, onde a Estônia tem praticamente 99% de serviços públicos digitais. É somente casamento, divórcio e transferência de imóvel que é feito presencialmente. O resto é tudo digital. Aí, mas nós não temos uma internet 5G, né? Por que nós não temos hoje? Por que nós ainda não tinha um projeto, acho que em andamento, né? Acho que junto à agência reguladora, né? Acho que a gente já tem algumas coisas que a gente precisa aprender com as práticas que estão sendo feitas e que está dando resultado. Não sei se tu concordas comigo. Concordo em número, gênero e grau, Rodrigo, nessa sua colocação. A gente precisa evoluir. Enquanto hoje o mundo começa a discutir a tecnologia 5.0, nós ainda estamos tentando entrar na revolução 4.0. Perfeito. Olha o retardo do Brasil. Como você falou muito bem, criaram agora um programa do governo federal do auxílio emergencial. Nós descobrimos mais de 30 milhões de brasileiros que não existiam para o Brasil. Perfeito. Nós tivemos mais de 80 milhões, salvo engano, foi 50 ou foi 80 milhões de pessoas que requisitaram o auxílio emergencial. Eu tenho um amigo do presidente do CA do Ceará, que ele disse assim: Fábio, olha, se nós fôssemos uma sociedade séria, nunca que eu mandaria, se eu quero isolamento social, nunca que eu mandaria as pessoas irem para banco, se aglomerar para espalhar ainda mais o Covid. Por que eu não criei um sistema de cartão eletrônico para encaminhar para todo mundo nos endereços registrados? Perfeito. E aí a gente ia ter que também ter, em contrapartida, a honestidade do cidadão brasileiro, coisa que nós não temos. O cidadão brasileiro, eu lembrei agora até de uma situação da época do escolhendo o professor Raimundo, que tinha não lembro agora qual era o artista, mas ele disse assim: eu tenho muita raiva de Pedro Álvares Cabral. Aí o outro dizia: mas por quê? Ele disse: porque nós somos uma terra muito fértil, tudo que planta dá no Brasil. Aí o professor Raimundo disse: mas isso não é uma coisa boa? Ele disse: é nada. Aquele desgraçado do Pedro Álvares Caminha trouxe 3 ladrões, desgraçado, inventaram de morrer aqui no Brasil. Aí enterraram, só dá ladrão, só dá ladrão. E aí a gente observa que se a gente fosse uma população honesta, e eu falo culturalmente, cientificamente, isso para se discutir, se esse cidadão recebe um cartão desse, vai fazer uma compra hoje de todo estabelecimento, em qualquer lugar da Federação Brasileira, recebe cartão de crédito. Ele com os R$600 de cartão, conferia o documento pessoal com o cartão. Mas até o próprio empresário não vai nem conferir o cartão do cara. Vai pegar e passar. Só aí eu já evitaria as aglomerações. Eu já faria aí um cruzamento de informações. Nós estamos vendo que pessoas dentro da mesma casa receberam 2, 3 pessoas o mesmo auxílio. A gente está observando
segundo dados que estão sendo levantados, e agora o Tribunal de Contas da União parece que andou soltando uma nota, uns diziam que eram fake news, outros diziam que não, que nós tivemos quase 180 mil militares que requisitaram e receberam esse benefício do auxílio emergencial. Ninguém sabe se é verdade. Uns discutem, alguns jornais vincularam, e a gente não sabe se é fake news ou se o fato é verdadeiro. Eu tenho amigos que me ligaram e diziam assim: Fábio, eu solicito auxílio emergencial, eu posso solicitar. Eu disse: olha, você realmente é uma pessoa que se enquadra dentro do auxílio emergencial. Só que você tem rendas, você tem aluguéis, você faz isso, você faz aquilo. Tu não vive desse auxílio. Esse auxílio não te impede. Tu tem uma esposa dentro de casa, tem uma renda per capita dividida dentro de cada residência para ter direito a esse auxílio. Tua esposa é funcionária pública de um órgão público federal, ganha muito bem. Então, se dividir a renda dela com a tua, tu tá fora do padrão. Não é justo e nem honesto com o outro tentar pleitear esse recurso. Tu tá querendo tirar da boca de quem realmente precisa. Aí ele disse: mesmo, você acabou de me convencer, eu posso até ter direito, mas eu não vou mais pleitear. E aí, gerar essa conscientização é muito difícil. Dentro desse artigo que eu escrevi hoje, o Acre, ele teve 350 mil solicitações. Isso, quem passou esses dados para mim foi o presidente da Associação Comercial do Acre, da ACISA. E aí ele comentando que o Acre tinha tido 350 mil solicitações. Hoje nós temos uma população em todo o estado que não chega a 900 mil habitantes. Então isso representa 40% da sociedade acreana é humilde, é pobre. O estado do Acre hoje ele é pobre. Então a gente precisa começar a fazer essas rediscussões. Crises, por exemplo, no Rio de Janeiro. Nós tivemos lá preso Tribunal de Contas do Estado, de 8 conselheiros, 6 foram presos. Governadores presos. Prefeitos presos. Que é um grande estado. E aí a gente vai Brasil afora, nós temos diversos estados de gestores políticos que assumem sem o compromisso com a sociedade. A gente precisa mudar essa página, Rodrigo. A sociedade precisa começar a aprender a votar. Eu acho que a gente também não. Eu acho que tu colocaste num ponto, né? O que a gente tem, vamos dizer assim, a nosso favor como sociedade, como cidadão? Eu acho que hoje a gente tem informação mais em tempo real, né? Talvez. Acho que essa é uma das principais mudanças, né? Hoje que a gente tem a informação, por exemplo. Aí, claro, toda a informação ela é alimentada por alguém. Eu acho que um grande problema no nosso país hoje é a questão de alimentar determinados dados, né? Eu não sei se essas informações que você trouxe do IGM aí, como é feita a alimentação dela, quem é que alimenta, são as secretarias, tipo, as informações são mapeadas, rastreadas, e aí elas são inseridas no sistema, não sei, só para a gente ter uma ideia, mais ou menos, de como é feito. Certo. Hoje todos os dados são coletados de bancos de dados oficiais. Perfeito, por exemplo, IPEA, IBGE, DataSUS. O cara do DataSUS ele precisa alimentar os dados do DataSUS para ele ter recurso do governo federal. Então, automaticamente, ele vai alimentar o DataSUS. Ele precisa ter as receitas advindas do governo federal até para repasse da sua população junto ao IBGE. Então, nossos dados são coletados do IBGE. Ele precisa ver como é que gerou o índice financeiro de endividamento, disponibilidade financeira e etc. Ele precisa alimentar isso onde? Na Secretaria do Tesouro Nacional. Então, a gente coleta dados na Secretaria do Tesouro Nacional. Temos dentro do IGM, às vezes, alguns municípios que têm nota zero. O que seria essa nota zero? Que realmente ele não alimentou. Ele não repassou a informação
para os órgãos de controle. Para, assim, um dos nossos grandes problemas, Rodrigo, nessa coleta de dados, como você fala, o IgM ele é trabalhado com dados secundários, ou seja, os municípios alimentaram as fontes oficiais do país. A gente coleta dados de fontes oficiais. Não tem o que se discutir quanto às fontes. Mas será que realmente esses dados estão sendo alimentados corretamente? Será que está chegando na ponta? Porque, né, eu acho que ainda, né, eu não sei se como a gente tem que, a gente tem que aprender, por exemplo, com alguém que está fazendo as coisas da maneira que a gente acredita que, tipo, essa responsabilidade na alimentação dos dados, ele tem que ter suma importância, né? Eu acho que tipo, tem que ter um responsável, mas vamos, situação hipotética, né? Determinado recurso só vem se aquele dado estiver seguindo um padrão, vamos dizer assim. Aí pega uma análise de comparação, tipo, dados populacionais de população, de renda per capita, né? Então, de PIB municipal, fazendo uma comparação, ele tem que seguir mais ou menos uma linha, um gráfico dentro daquela persona, né? Caso estiver muito fora daquelas informações ali, ele deve ser questionado. A gente não sei se tu me entende, deveria ter mais ou menos esses critérios pré-determinados. Um dos grandes problemas no Brasil, como você falou agora há pouco, um dos grupos que estaria nos assistindo seriam as pessoas voltadas à área de recursos humanos. Hoje nós temos uma grande deficiência no Brasil de colocar as pessoas certas nos lugares certos. Perfeito. Às vezes as pessoas dentro da administração pública, então, esse fulano é problemático, coloca ele no atendimento. Então, tu manda para o atendimento o cartão de visita da tua organização, alguém que é problemático, que é mal encarado, que dá mal prestação de serviço, que não vai alimentar os dados corretamente, que não vai inserir. Não, manda para o protocolo. Peraí, o protocolo é o ponto de entrada de um documento oficial que precisa ter um fluxo interno para solucionar demandas ou construir demandas da sociedade. E por aí, nós temos vários outros exemplos que norteiam isso. Nós temos órgãos e instituições no Brasil que não sabem, Rodrigo, o que é um fluxograma, não sabe o que é um organograma, não sabe o que é uma descrição de atividades, não sabe o que é uma descrição de competências. Então, eu tenho que começar a trabalhar as pessoas certas nos lugares certos. Nós tivemos, no ano passado, lançamos dentro da CGP, no Conselho Federal de Administração, o Prêmio de Inovação na Gestão Pública Brasileira. Mas volto. Voltou aí? Voltou. Às vezes eu sumo um pouquinho, mas é porque a internet dá uma caída. O Acre está distante de você, né? Tem que cruzar o Brasil inteiro para chegar a informação. Isso é dados, né? São os dados, né? É isso aí, Fábio. São os dados. E aí, como eu estava dizendo, pessoas certas nos lugares certos. E às vezes isso não é analisado, isso não é questionado. Ano passado nós lançamos um Prêmio Guerreiro Ramos de Inovação na Gestão Pública. E aí nós batemos todos os recordes, batemos no ano passado um recorde de muitos projetos, muitas efetividades. Uma delas, quem ficou em primeiro lugar foi um projeto que o cara desenvolveu uma Câmara Municipal, que o prefeito assumia a Câmara Municipal e ele escolhia 5 pessoas para ser 5 secretários dele. E eles executavam a gestão do município em 6 meses.
com PPA, com LOA, com LDO, com todas as execuções e com casos concretos e reais, porque ele construiu isso por meio de alguns municípios que ele pegou em dificuldade, transformou essas dificuldades em um sistema, e esse sistema girou aí o prefeito e o seu secretariado gerindo o município. Esse ficou em primeiro lugar. Segundo lugar, foi uma administradora que ela conseguiu criar um sistema integrado de vigilância epidemiológica no município dela. Com isso, ela criou dados e informações consolidadas que ela alimentava com maior rapidez o governo federal e, com isso, conseguia disponibilizar maiores recursos financeiros para o município. Então, assim, de forma integrada, uma informação mais rápida, ela conseguia captar mais recursos. E aí, às vezes o governo federal, ele demora muito, porque você lança uma dificuldade, aí ele te disponibiliza o recurso no ano que vem. E isso é um dos defeitos que nós temos dentro da gestão pública. O orçamento, as finanças, elas não são liberadas para o município pela sua eficiência, pela sua efetividade, e sim por aquilo que você deixou de fazer. Fábio, que é isso? Que papo é esse? Vou te dar um exemplo. Assim, Fábio? Digamos é assim, Fábio? Digamos... Hã? E é assim mesmo, Fábio? É assim. Digamos que eu tenho um município A e um município B. Aí eu dei R$1 milhão para o A e dei um milhão para o B. Ambos lutarem contra a dengue. Aí o município A fez o dever de casa. Contratou agentes de endemias, fez as pulverizações com aquela fumacinha andando nos bairros e elevou o índice de dengue a quase zero. Aí o B, que recebeu o mesmo milhão, não fez nada, não desenvolveu, não gastou direito, gastou ineficientemente. Aí no ano seguinte, aqui está estourado no município B de dengue. Então, em vez de dar para ele 1 milhão, ele vai ganhar 1,5 milhão, porque o município A está com índice zero. Aí manda para ele só 500 mil, R$500 mil daqui vai para o B, que não fez o dever de casa. Olha o contrassenso da gestão pública brasileira. Não se analisa potenciais e eficiência na gestão do recurso público. Espera aí, por que essa mulher aqui no município A está com índices próximos de zero? Vamos analisar. Ah, não, é porque ela fez o dever de casa, ela fez endemias, fez pulverização, fez isso. Não, ela não tem que ganhar só 1 milhão, ela tem que ganhar 1,2 milhão, que é para ela intensificar e chegar agora a nível zero. Esse daqui que não fez o dever de casa tinha de 300 mil, que é para o ano que vem vai ter só 500 mil. Só que isso às vezes não acontece no serviço público brasileiro. Trabalhar com recursos precisa rever essas... Pode falar. Eu acho que colocaste aí realmente, acaba se premiando a ineficiência. Né? É isso mesmo. Acaba se premiando a ineficiência, a incompetência do gestor público. Porque ele é amigo do deputado, ele é amigo do senador, ele é amigo do isso, ele é amigo daquilo, aí a outra que trabalhou, que não se vendeu, que executou, não, para ela vai menos, porque o índice dela está próximo de zero, ela está com as endemias dela lá de dengue próximo de zero, então ela não está precisando de dinheiro. E aí ela deixa de executar as políticas novamente, porque em vez de vir 1 milhão, está vindo 500 mil. Ela vai ter que reduzir o processo que antes ela fez com 1 milhão, com 500 mil. E aí o cara que não fez nada, além de ganhar 1 milhão dele de volta, ele ainda ganhou mais 500 mil dela, para tentar abaixar os indicadores por ineficiência. É como se eu estivesse premiando a ineficiência brasileira. Acho que até eu fiz uma anotação aí que eu acho que a gente engajamento, performance e resultado passa por uma mudança cultural. Acho que a primeira coisa a gente tem que poder identificar que cultura, qual é o que nós precisamos, o que nós podemos aprender com aquilo que está dando certo, né, Fábio? Eu acho que essa crise aí do Covid tem que ensinar alguma coisa, acho que para todos nós, né?
Eu digo todos nós, aqueles que não entenderam que o que muda o privado para o público é somente a fonte da receita, né? Isso mesmo. É isso Porque... mesmo. Esses dias eu estava conversando, estava vendo um post nas redes sociais de um cara, um empresário no estado, dizendo desse jeito, até que enfim uma boa notícia, porque o governador disse que possivelmente irá atrasar o salário dos servidores públicos estaduais. E aí ele fez um post, finalmente uma boa notícia. Aí eu caco meus botões. Como é ignorante um cidadão desse? O estado do Acre hoje vive 80% da sua economia, ela é movida pelo servidor público, advindo de repasses constitucionais do Fundo de Participação dos Municípios, do Fundo de Participação dos Estados, e ele é empresário. Só que aí ele esquece de que a empresa dele se movimenta advindo do recurso do servidor público, da movimentação financeira, porque o Acre não é autossustentável. Eu mesmo Voltou aí? Voltou. Eu mesmo fiz um contraponto a uma matéria vinculada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. Ele questionou que tinha que extinguir os municípios brasileiros que tivessem população inferior a 5 mil habitantes e que não atingisse 10% do PIB de movimentação financeira municipal. E aí eu coloquei o contrassenso disso, que não dá para extinguirmos o município, extinguir por extinguir. Nós temos, por exemplo, eu tenho um município aqui no Acre, ele tem menos de 5 mil habitantes, ele tem o pior IDH do país e ele vive no isolamento. Eu só chego nele ou por avião, ou por barco. E aí eu vou extinguir um município que lá estão. E aí, dentro dessa toada, compete a Constituição Federal Brasileira assegura o desenvolvimento regional, ou seja, as regiões do Brasil precisam se desenvolver. Aí eu até fiz um contraponto. Se nós formos na toada do nosso ministro Paulo Guedes, nós temos que acabar com 18 estados da Federação Brasileira. Porque nós só temos 19 estados da Federação Brasileira, porque nós só temos hoje no país 8 estados sustentáveis. 8 estados se sustentam, são autossustentáveis. Entre eles nós temos na região norte Amazonas, aí Rio, São Paulo, Minas, aí uns do sul também. Então, eu acabar com 19 estados da Federação Brasileira, porque o resto não serve. O resto vai ter que se aglutinar, vão ter que agrupar novamente, porque se o estado não é autossustentável, se o estado não gera desenvolvimento, ele tem que ser agrupado. Assim como ele falou dos municípios. E aí, nessa toada, estava previsto ele extinguir 1.122 municípios, salvo engano. Quando a gente começou a fazer o comparativo desses municípios por meio da nota do IGM, do Índice de Governança Municipal do CFA, nós observamos que tinha municípios previstos serem extintos, com maiores entregas à sociedade, um maior desempenho de nota, de acesso, de informações, de resultados positivos para a sociedade, que
aqueles municípios ao qual ele iria ser agrupado. É como? Vamos extinguir esse município e juntar a outro. Só que esse outro que ele vai aglutinar, o que vai ser extinto, ele está fazendo menos entregas, menos resultados para a sociedade que o outro município. Esse daqui que vai ser extinto, esse está entregando mais. Vou dar um exemplo. Esse daqui que ia aglutinar estava tendo nota 4 no IDEB. Esse daqui que vai ser extinto. Sim. E aí, Fábio, caiu aí? E aí é isso, Rodrigo. Então, o município, não sei se saiu essa configuração aí, mas tinha municípios que iriam ser extintos, que estavam fazendo maiores entregas que municípios que iriam ser aglutinados. Tinha município com nota 4 no IDEB, e o que ia ser extinto estava tirando nota 6,5. Ou seja, ele está fazendo mais entrega para a sociedade do que aquele que iria ser agrupado. E realmente, agrupou, aumentou o bolo. Será que a receita, será que as finanças continuarão indo para os municípios, para aquele município que foi extinto? Será que a verba vai chegar nessas comunidades? Então a gente precisa estudar o Brasil. Não dá para tomar uma decisão, tomar por tomar, sem fazer um estudo de viabilidade. Isso a gente aprende dentro do nosso curso de administração, quando vai abrir lá a empresa. Monte seu plano de negócio, monte a viabilidade econômica desse negócio, faça todo o planejamento. Não dá para fechar por fechar, encaminhar um projeto de lei e extinguir 1.200 municípios. O que a gente não pode é construir daqui para frente. Agora, o que já tem é direito adquirido. A gente tem que aprimorar o que existe, desenvolver melhor o que existe. Você citou aí, eu acho que tá uma palavra hoje que está em evidência, é entrega, né? Então a gente hoje, tu colocar correto. Tipo, eu sempre faço essa comparação, né? Tipo, fonte de receita pública e privada, mas ambos têm como principal propósito a entrega, né? Deve ser, pelo menos, ter como principal propósito a entrega. E aí parte da questão desde os recursos humanos, né? Não gosto de usar a palavra recursos humanos, mas as pessoas hoje elas têm que estar alinhadas à cultura de entrega, né, de performance, né, saber que o propósito tem que estar acima de qualquer outra variável. Então a gente tendo essa consciência de entrega, como você colocou, municípios com poder econômico talvez de dar uma entrega e não está dando, ela não está fazendo a gestão daquilo que ela pode fazer, que pode entregar, né? Mas isso é questão de gestão, de eficiência, né, Fábio? Não pode usar isso como simplesmente uma viabilidade por uma extinção ou não de determinada cidade, né? Uhum. Nós fizemos agora, Rodrigo, eu promovi isso dentro da Câmara de Gestão Pública, uma análise dos impactos do Covid-19 na nossa sociedade. Com isso, nós fizemos, não sei se você teve acesso a esse estudo, a essa resposta, essa movimentação. Nós analisamos 5 áreas: autônomos, profissionais liberais, empresários, servidores públicos, estudantes, empresários, servidores públicos e o empregado de empresas, de forma geral, totalizando aí 5. Hoje o nosso índice de medo estava num aporte de 75%. Então hoje a nossa sociedade tem um medo do Covid-19. Só que quando a gente olha entregas efetivas e resultados, 46% dos pesquisados não deixaram de trabalhar. Estão trabalhando em home office. As pessoas estão em casa produzindo. Elas estão, às vezes, a gente observou que uma média de 40% está entregando mais do que quando ela estava indo para a empresa. Ela está conseguindo fazer mais entregas para a sociedade do que quando ela estava efetivamente
ou dentro de uma secretaria de governo, ou dentro de uma empresa, ou como estudante na faculdade, ou como profissional liberal, autônomo, etc. Ou seja, 46% da população está trabalhando em home office e está fazendo mais entregas do que antes faziam dentro das instituições, dentro das corporações. E isso é uma nova quebra de paradigma. Nós fizemos uma live no CFA e eu discuti esses resultados dessa pesquisa, que também pode ser baixado no nosso site, que já coloquei aí, cfa.org.br. Eu acho que eu caí. Não, voltei. Não, tá online. Eu já coloquei, inclusive, nos comentários ali. Assim, Fábio, eu vou repetir, a gente acaba estudando, né? E eu acho assim, nós temos que sair totalmente da questão. A era industrial está superada. Acho que a gente tem que partir desse. Acho que desta fase agora, a era industrial está superada, né? Nós estamos numa nova era agora. A forma como nós fazíamos na era industrial, essa já está obsoleta, não faz mais sentido nos dias de hoje. Tanto é que, se nós vivêssemos na era industrial, nós não poderíamos estar sequer fazendo essa live como nós estamos fazendo hoje, né? Verdade. Agora sim, o nosso presidente ele vem defendendo dentro dos eixos do plano de nação que ele discute e que a gente tem que construir os dois, né? Não dá para viver só um ou só o outro. Perfeito. E o exemplo disso está sendo agora, dentro do coronavírus. O Brasil adotou uma política de industrialização, veículos e etc., e trocou com os argentinos e encaminhar e vender para eles um número X de produção, mas gera com isso uma obrigatoriedade de importação de arroz, feijão e etc., com isso massacrando a nossa economia interna, a nossa produção interna. Então, assim, quais são os valores? As pessoas elas vão deixar de andar de carro, vão substituir pela bicicleta, vão andar a pé, mas as pessoas não vão deixar de comer. Então, na hora de um impacto como esse do coronavírus, qual é a política de governo? Qual é a política que vai conseguir se manter frente a essas dificuldades? A sociedade precisa comer. E nós não temos um incentivo à produção agrícola brasileira. Nós não temos um incentivo ao agronegócio. Tem até aí uma que sai na agropop, agrotec, tudo, né, e tal. Então, eu acho sim que a gente tem que fazer casamento, usar da tecnologia para gerar o desenvolvimento. Gerar o desenvolvimento das regiões, gerar o desenvolvimento do país, gerar uma análise mais consolidada, pararmos aí de ter aventuras, né? O Brasil já viveu muitas aventuras. E o índice ele traz muito bem essas análises, essas percepções, esses valores, esses indicadores. É hora de a gente aprofundar esse conhecimento enquanto profissionais da administração para estarmos à frente. Como você colocou, essa live é extremamente importante, essa tecnologia, esse avanço. E aí, como a gente observa agora, né, Rodrigo, em meio à economia, a gente observa finais de jornais e tudo, a empresa tal doou 60 bilhões de reais, a empresa tal doou 6 milhões, a outra doou 5 milhões. A nossa população ela sempre foi carente. Nós temos uma população muito pobre. Essas empresas nunca pensaram em sustentabilidade, nunca pensaram em solidariedade. Foi preciso vir um vírus para movimentar o país e dizer: ei, nós temos um Deus, nós temos uma sociedade, nós temos pessoas que precisam ser amparadas. Não dá para deixar a nossa sociedade viver de migalhas. Aquilo que caiu da mesa lá, bíblico, né? O farelo do pão que caiu para servir de migalhas. Nós todos somos humanos, nós todos precisamos nos integrar, dividir mais essa riqueza. Nós somos a 8ª economia mais rica do mundo. E tem uma concentração de 1% dessa economia na mão de poucos. Nós temos no Brasil, salvo engano, a revista Forbes lançou
resultados aí que nós temos 20 e poucos brasileiros mais ricos, dentro dos 100 mais ricos do mundo. Então, olha o poder que essas poucas pessoas têm financeiramente, economicamente, a riqueza do nosso Brasil. E aí, constitucionalmente está previsto impostos sobre grandes fortunas, mas isso nunca foi pensado no Brasil, né? Não se discute. Os nossos gestores, nossos deputados, nossos senadores nem quero nem discutir, ouvir falar sobre isso, né? Imposto sobre grandes riquezas. Está previsto na Constituição brasileira. Mas tributam o imposto de renda com muita força, porque você já tem retido ali na fonte 27,5%. Esses dias eu estava fazendo Caiu aqui. Voltando. Caiu aqui. Voltou. Então, eu estava fazendo uma análise, Rodrigo. Ser servidor público no Brasil, hoje 70% dos servidores públicos brasileiros ganham até 5 mil reais. Nós temos 25% que ganha de 5 a 10 mil reais. E nós temos 5% que ganham acima de 10 mil reais. São aí os grandes salários. Só que ser servidor público, ele já tem na fonte 27,5% de imposto de renda e mais 11% em alguns estados. No estado do Acre, por exemplo, o recolhimento previdenciário é de 14%. Então, eu, como servidor público no estado do Acre, eu já tenho retido na fonte 41,5% do que eu ganho. Eu sou administrador público estadual. Ou seja, de um salário de 5 mil reais, cai efetivamente líquido na minha conta R$ 2.900. Porque 41,5% foi retido na fonte pelos governos. E aí, eu tenho esses teoricamente, 59,5% para eu ter saúde, educação, entretenimento, consumos. E quando eu entro na questão do consumo, para tudo que eu for comprar, eu sou tributado. Se for serviço, é 5%. Se for produtos, eu tenho de 17% até 100% de ICMS. Porque imposto de importação, tem imposto de importação que chega a 100%. Carros, por exemplo, importados é 100%. Então, olha o acúmulo da bitributação que o cidadão brasileiro paga. Nós precisamos urgentemente fazer uma reforma tributária no Brasil. E aí, são muitos pontos que precisam ser trabalhados no Brasil. Só que tem que ser trabalhado com responsabilidade e comprometimento, não toma lá da cá. Perfeito, Fábio. Cara, nós estamos já uma hora, considerando os problemas técnicos, né, cara? Caraca, é mesmo. Ó, passou que nós nem vimos, né, Rodrigo? Eu acho que, quem sabe, a gente marca outra, quem sabe, na próxima oportunidade aí, né, pra gente ampliar aí essa discussão aí. Eu acredito que tu nos deste uma aula, né, Fábio? Muito obrigado, foi uma aula que tu deste aí. Rodrigo, de antemão é agradecer, eu achei fantástico esse nosso bate-papo, dizer que enquanto administrador, enquanto profissional da administração, eu me encontro à disposição de todos. Colocamos aí também as minhas redes sociais, podem entrar em contato comigo para a gente bater um papo, discutir, conversar, estou sempre à disposição
dos nossos colegas administradores, dos nossos colegas bacharéis em administração e tecnólogos, toda a sociedade acadêmica aí da administração também. Eu acho que a gente precisa mudar. Esse coronavírus veio para sacudir a sociedade brasileira. Ele veio para dizer: sai da tua zona de conforto e muda. Muda realmente para que tenhamos melhores resultados, para que sejamos aí, usando as nossas princípios da administração, eficientes e eficazes. A gente precisa dar maior resultado para a sociedade. Manda aí um grande abraço para esse povo maravilhoso aí do Rio Grande do Sul, gaúcho, onde eu passei minhas férias esse ano, Rodrigo. Gramado, né? Tive aí, passei... Foi. Tive em Gramado e Canela, passei o Réveillon aí. Depois subimos para Canoa. Foi Torres e Campos da Canoa. Capão da Canoa. Falhou. Capão da Canoa. Hã? Capão da Canoa, isso. Fomos para Capão da Canoa e Torres, e depois subir para Florianópolis. O sul do Brasil me encanta, nós temos belas praias aí. Fiquei encantado com Torres. Que lugar lindo que vocês têm aí, né? Um lugar muito maravilhoso. Mas eu te agradeço, Fábio, acho pela disponibilidade do teu tempo, né, considerando o fuso horário. Peço desculpa para ti aí, né, mas eu acho que de alguma forma nós conseguimos ajustar o horário, e para mim foi uma gratificação enorme, muito gratificante poder contar com um colega aí, trazendo a sua contribuição, para mim como profissional de administração, né, mas como cidadão também, né, eu acho que nós somos, acima de tudo, né, pessoas que estamos aqui para dar a nossa contribuição, né, e eu acho que a administração e os profissionais de administração e com os demais profissionais hoje, né, devemos dar também a nossa contribuição, né, e acho que tu trouxe um tema de grande relevância, né, que é gestão pública, que na verdade serve também de, vamos dizer assim, de acender a luz vermelha para os gestores municipais, né, que tem indicadores hoje que podem ser mensurados e dizem muito sobre os municípios, né, e que essa ferramenta está disponível no Conselho Federal de Administração. É isso aí. Nos procurem, nos acessem. Estamos sempre às ordens, Rodrigo. A hora que quiser fazer uma outra live, um outro bate-papo, aqui para mim são 10 da noite. Eu é que peço desculpas também, né, de ter me alongado tanto. Eu falo muito. Se me der corda como você deu, eu vou falando aqui a noite toda. E para você aí já é meia-noite. E dizer a todos aqueles que nos assistiram, o nosso muito obrigado por ter acompanhado essa live. Aqueles que futuramente estarão assistindo esse vídeo, o nosso muito obrigado. Compartilhe, multiplique essa informação. Hoje vivemos uma nova era do compartilhamento de informações, então se você gostou, dê uma likezinha e compartilhe. Não é isso, Rodrigo? Perfeito, isso aí mesmo, Fábio. Muito obrigado, tá? Uma boa noite para ti, já um bom dia para mim aqui, né? É isso aí. Tchau, gente. Um grande abraço. Um abraço, tudo de bom. Até mais. Até mais. Tchau.